Sabe, geralmente quando a gente pensa em código, tipo programação de computadores mesmo, existe uma expectativa muito clara de precisão absoluta. Uhum, com certeza. É, é, é muito parecido com engenharia estrutural. Ou o código compila, ou ele dá erro, né? É um sistema binário. A máquina lê aquela instrução literal que você digitou ali, executa e te entrega um resultado. Sim, é um ambiente super limpo, previsível e, olha, é um ambiente incrivelmente reconfortante também. Exato. Como seres humanos, nós temos essa tendência natural de buscar coisas que podem ser perfeitamente categorizadas, sabe? Controladas. Essa ilusão do controle absoluto sobre as regras do jogo é algo que a gente busca desde sempre. Pois é, mas se a gente der um passo para fora desse ambiente controlado da computação e entrar no mundo do direito, quer dizer, no mundo do direito não, nesse emaranhado de leis que regulam absolutamente tudo nas nossas vidas, Uhum. aí esse computador metafórico simplesmente trava na hora. Da tela azul, né? A tela azul, aquele cenário limpo se desfaz completamente. Porque quando a gente olha de perto para como as leis são aplicadas na prática, o panorama é bem turvo, bastante É o complexo. que a gente pode chamar daquela fronteira onde a matemática pura simplesmente falha, sabe? Sim, E aí a complexidade da linguagem humana entra em cena. O direito, no fundo, tenta usar a linguagem, que já é ambígua por natureza, para tentar engarrafar a realidade. E a realidade é infinita. é infinita, exatamente. Então, a nossa missão neste mergulho profundo hoje é explorar justamente essa fronteira. A gente vai destrinchar os mecanismos da chamada hermenêutica jurídica. Uma palavra bonita, né? Muito bonita. Mas em termos práticos é basicamente entender como é que as leis saem daquela frieza do papel impresso e ganham vida no mundo real. E nós temos aqui na mesa dois materiais bem densos sobre as teorias e os métodos da interpretação jurídica. Isso mesmo. E o objetivo aqui não é decorar conceitos teóricos, tá? A ideia é entender a engenharia por trás das decisões judiciais. Certo, vamos desempacotar isso tudo. Vamos lá. E estabelecer essa base é fundamental, viu? É o que separa quem faz uma leitura super superficial das notícias de quem tem uma compreensão real de como o mundo funciona. Uhum. Porque tem um fato central nas nossas fontes que é inegável. Não existe norma auto-aplicável. Nenhuma regra ganha vida sozinha. Nenhuma. Compreender esses métodos de interpretação é meio que entrar na sala de máquinas do Estado, sabe? Isso vacina quem nos ouve contra análises rasas e traz uma clareza imensa sobre o motivo pelo qual um tribunal decide de uma forma e não de outra. E raramente é melhor caso, né? Raramente. Quase nunca é só um palpite do juiz. Bom, mas para a gente entender por que o sistema hoje funciona assim com tanta nuance, a gente precisa primeiro olhar lá para trás. Dá um passo para trás na história. Isso. Precisamos visitar aquele momento histórico em que a humanidade tentou, com um esforço monumental, diga-se de passagem, proibir qualquer tipo de interpretação criativa por parte dos juízes. Assim, a época em que tentaram transformar magistrados em leitores de código de barras. Exatamente isso. Leitores de código de barras. Conta um pouco desse contexto pra gente. Olha, essa viagem leva a gente direto para a França pós-revolução, tá? Lá no final do século XVIII. E o contexto psicológico da época é crucial para entender isso. A cabeça do pessoal da época, né? Sim, porque havia uma desconfiança brutal, tipo uma fobia institucionalizada mesmo, em relação aos juízes do antigo regime. Por quê? Eles eram corruptos. Mais do que isso, aqueles magistrados eram, em sua maioria, aristocratas. Eles torciam e inventavam as leis justamente para favorecer a nobreza e oprimir o povo. Ah, entendi. Eles eram o símbolo máximo do arbítrio. Então, a solução que os revolucionários desenharam foi radical. Eles criaram o que a gente chama de legalismo exegético, ou a escola da exegese. Que é basicamente uma tentativa de amarrar as mãos do juiz ao texto literal da lei, né? Sim, tipo seguir uma receita de bolo com uma rigidez extrema, onde você não pode improvisar de jeito nenhum. Precisamente, com a chegada do Código de Napoleão, em 1804, o texto da lei virou um documento quase sagrado. Intocável. Intocável. Era visto como a expressão perfeita da vontade do povo.
O Montesquieu, inclusive, já tinha plantado essa semente, dizendo que o juiz deveria ser apenas a boca da lei. A boca da lei. Nossa, isso é muito forte. É forte, né? A ideia era que o juiz fosse um ser inanimado que só pronuncia as palavras exatas que o legislador escreveu, sem adicionar nenhuma vírgula de vontade própria. Tá, mas a realidade sempre encontra um jeito de quebrar essas regras rígidas, né? Sempre. Então vamos colocar essa teoria da boca da lei à prova com um cenário prático. A partir de um exemplo das nossas fontes. Manda. Imagina uma lei municipal hipotética, escrita lá no ano de 1850. Tá, 1850. A lei diz simplesmente assim: é proibida a entrada de veículos neste parque público. Uma frase direta. Ok, bem claro. Aí, corta pro ano de 2024. Hoje. Alguém tenta entrar nesse mesmo parque montado numa bicicleta elétrica. Ou, sei lá, num patinete motorizado. Como é que esse juiz, estritamente literal, lá do século XIX, resolveria esse impasse moderno? O que é fascinante aqui é que esse cenário expõe perfeitamente a falha de arquitetura da escola exegética. Uhum. Esse juiz, que está preso ao método literal, ele tentaria descobrir qual era a intenção psicológica exata do cara que redigiu o texto em 1850. Aquele homem de cartola, né? E isso, ele iria mergulhar nos arquivos empoeirados para entender o que o legislador da época considerava um veículo. E como as bicicletas elétricas, obviamente, não existiam. Não estavam na cabeça dele. Exato. Elas não fariam parte do universo mental daquele legislador. Então, seguindo a lógica estrita, se não estava na cabeça do legislador em 1850, a bicicleta elétrica não estaria proibida hoje. Esse seria o resultado exegético. A decisão ficaria acorrentada ao passado, o juiz ia liberar o patinete e criar um risco real para os pedestres no parque de hoje. Loucura isso. Isso demonstra a grande falha deles, que chamamos de ilusão da completude. A crença muito ingênua de que um código escrito conseguiria prever todas as ramificações futuras da tecnologia e da sociedade. O que é impossível. Totalmente. A linguagem é indeterminada, os significados mudam, e a sociedade vai evoluir numa velocidade muito maior do que a capacidade de qualquer parlamento de imprimir leis novas. Bom, e já que essa crença cega na letra fria da lei fracassou diante do avanço da civilização, o direito precisava de uma nova arquitetura, né? Precisava se reinventar. Algo que trouxesse ordem, sim, mas que não fosse cego à realidade. E é nesse vácuo que entra o século XX. Especificamente, um dos caras mais influentes da área, o Hans Kelsen. Ah, Kelsen. Fundamental. E o contexto da vida dele é super revelador para a gente entender o pensamento dele. Ele era austríaco, viveu os horrores das guerras mundiais, e ele viu de camarote ditaduras na Europa instrumentalizarem o direito, misturando leis com moralidade torta e ideologias bizarras. E por causa desse trauma, o Kelsen tentou purificar o sistema. Por isso ele escreveu a teoria pura do direito. Certo. Ele concebeu o sistema jurídico como uma estrutura escalonada, a famosa pirâmide de Kelsen, onde a base obedece o meio, que obedece o topo. Decretos obedecem leis, e as leis obedecem à Constituição. Perfeito. Mas o pulo do gato genial do Kelsen, para o nosso papo aqui, que rompe de vez com aquele juiz leitor de código de barras, é o conceito da moldura, ou, em alemão, o Rahmen. Rahmen. Sabe, eu gosto de pensar nessa moldura, não como um quadro na parede, mas voltando à nossa analogia de programação lá do início. Como assim? Pensa que a lei funciona como uma API, uma interface de programação. Ah, interessante. A Constituição ou a lei não te entrega o programa finalizado. Ela só estabelece os parâmetros, sabe? As fronteiras do que é aceitável. Nossa, é uma analogia excelente. O texto da lei fornece à API os limites externos e dentro dessa fronteira que a lei cria, existem várias saídas que são juridicamente possíveis. Várias interpretações válidas. Exato. A lei não te dá uma única resposta matematicamente correta. Ela entrega possibilidades contidas num espaço delimitado. Mas espera aí. Se a lei é só essa moldura, só essa API, e o juiz tem a liberdade de escolher qualquer interpretação ali dentro, cadê a ciência nisso? Pois é, isso não é só o juiz escolhendo politicamente o que ele prefere, disfarçando de técnica. Você tocou na ferida agora. E o Kelsen sorriria com essa sua provocação, viu? Porque ele concordava plenamente com isso. Sério? Sim.
Ele chocou muita gente na época ao admitir que o ato final de interpretar pelo juiz não é um processo puramente lógico, é um ato de vontade. Um ato de vontade. Isso. Ele separou a coisa em duas. A interpretação não autêntica, que é o que acadêmicos e advogados fazem. Nós olhamos para a moldura e descrevemos, de forma meio neutra, quais são as opções viáveis. Ah, tá. Mostra o cardápio. Exato. E aí tem a interpretação autêntica, que é o monopólio do juiz. Na hora que o juiz escolhe uma daquelas opções do cardápio e aplica, no caso real, ele está praticando um ato de vontade e criando direito novo para aquela situação. Ou seja, escolher a opção é, na essência, um ato político. Sim. E é por isso que escolas que vieram depois, tipo pragmatismo, lá do Oliver Wendell Holmes nos Estados Unidos, passaram a focar muito nisso. Se o juiz vai ter que fazer uma escolha dentro da moldura, inevitavelmente, a gente tem que olhar para as consequências práticas dessa escolha para a sociedade. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se a interpretação exige escolhas para resolver problemas práticos, o juiz precisa de ferramentas para isso. Com certeza, não basta só ler. É igual a caixa de ferramentas de um mecânico. Você não consegue consertar um motor inteiro usando só um martelo. E o martelo seria o texto literal. Exato. Você precisa de chaves precisas para diagnósticos diferentes. E o material lista 8 desses métodos ou lógicas. 8 ferramentas. Isso. Vamos ver como elas funcionam na prática. Começando pelo método lógico. Tem um exemplo muito bom. A lei brasileira proíbe expressamente o casamento entre tio e sobrinha. Certo. Regra clara. Mas e se chega no cartório um casal formado por uma tia e o sobrinho dela? O texto literal, a gramática, não menciona tia e sobrinho. Pela letra fria, estaria liberado. Pela letra fria estaria. O que seria um absurdo. E aí o juiz puxa a ferramenta do método lógico. Ele usa o raciocínio dedutivo, chamado de argumento assimile, Que é, buscar a razão de ser da lei. Por que o casamento entre tio e sobrinha é proibido? Proteção contra riscos genéticos e questões morais de parentesco próximo. faz sentido. E essa exata mesma razão se aplica à relação entre tia e sobrinho. Então a regra onde há a mesma razão aplica-se a mesma regra. E aí ele bloqueia o casamento por pura lógica dedutiva. Exatamente. Certo. Mas e quando a lei envolve um contexto maior? Tipo, a Lei Maria da Penha. Se a gente lê só o texto ali, seco, parece só um catálogo de punições e agravamentos. Aí o juiz troca a ferramenta. Ele usa o método histórico e o sistemático. O histórico obriga o juiz a olhar para a gênese da lei. Lembrar do caso real da Maria da Penha, a violência de gênero, a urgência da época. O contexto que gerou a lei. E logo depois ele aplica o método sistemático. Ele pega essa lei e conecta no centro do sistema, que é a Constituição. Tá, e o que isso muda? Muda tudo. Mostra que o foco normativo ali não é só punir uma agressão genérica, mas proteger uma mulher que está numa posição de vulnerabilidade estrutural. A lei ganha um peso enorme na hora do juiz dar uma medida protetiva. Sensacional. E tem o método evolutivo também, né? Pega o Código Penal de 1940. Ele pune o furto de, abre aspas, coisa alheia móvel. Sim, clássico. Naquela época, coisa móvel era, sei lá, uma carteira, uma galinha. Uma galinha, pois é. Mas como é que os tribunais lidam com o gato de energia elétrica, o furto de energia? Porque energia não é um objeto físico que você põe no bolso. A física não deixa, né? É. E aí o tribunal pega a palavra coisa e evolui o conceito dela. A energia não é sólida, mas tem um valor econômico e pode ser subtraída. Eles dão um update no significado da lei para manter o sistema funcionando sem o legislativo precisar criar uma lei nova do zero. É a interpretação salvando o código de ficar obsoleto. Mas olha só, isso me leva ao método mais espinhoso de todos, o método axiológico. O material traz o caso da união homoafetiva. Ah, esse é profundo. É, porque o texto literal da Constituição não menciona a união homoafetiva, fala de união entre homem e mulher. E aí, pelo método axiológico, o tribunal reconheceu o direito com base em valores. Valores fundamentais do sistema. Só que aí eu tenho que fazer o papel do advogado do diabo aqui. Pode fazer. Se o juiz pode olhar para valores morais para preencher um vazio na lei, isso não é dar um cheque em branco para ele? É o grande medo de todo mundo. Não é voltar para o medo lá da Revolução Francesa, onde o juiz impõe a vontade dele por cima da lei que foi votada?
É uma preocupação super válida. Mas a defesa do sistema é que o juiz não vai buscar esses valores na própria cabeça dele, na religião dele ou na opinião dele. Ah, não. Não. Ele é obrigado a buscar os valores máximos que já estão cristalizados na Constituição. No caso da união homoafetiva, eles usaram a dignidade da pessoa humana e o princípio da igualdade. Entendi. Eles disseram basicamente, olha, a lei é omissa, mas essa omissão não pode gerar discriminação, se a Constituição garante igualdade para todos. O valor máximo destrava a omissão da lei. E então, o que tudo isso significa na prática? Significa que a interpretação acaba esticando ou encolhendo o sentido original da lei, dependendo de qual ferramenta você usa? Sim, são os chamados efeitos da interpretação. O efeito extensivo é quando a lei diz menos do que deveria. Tipo a lei de bigamia, que pune quem tem um novo casamento. Isso. Mas se o cara tem uma união estável dupla, o tribunal estende a lei para punir também, porque o objetivo é proteger a família, independente do papel do cartório. E o contrário, quando a lei falou demais. Aí é o efeito restritivo. A Constituição diz que deputados têm imunidade por quaisquer opiniões e palavras. Quaisquer palavras? Mas se ele xingar o vizinho numa briga de condomínio no Twitter, ele não está imune. A interpretação restringe a regra dizendo que a imunidade só cobre atos relacionados ao mandato parlamentar. E se a lei simplesmente não existir? Como assim? Imagina um problema super novo, chega na mesa do juiz, ele procura, mas tem uma lacuna absoluta. A página está em branco. Ele pode cruzar os braços, dar o tal do erro 404 e dizer, olha, não vou julgar porque não tem lei. Jamais! Existe uma regra sagrada chamada vedação ao non liquer. Non liquer? É latim para não estar claro. O juiz tem que decidir. Se tiver uma lacuna, ele usa analogia, usa os costumes da sociedade, a equidade ou os princípios gerais do direito. Mas ele não pode lavar as mãos, senão a sociedade entra em colapso. E quando o problema é o oposto? E quando temos duas leis que brigam entre si? As chamadas antinomias. Ah, as antinomias, o conflito de leis. Aí a gente usa critérios de desempate lógicos. Quais são? O hierárquico, a Constituição vence qualquer lei menor. O cronológico, a lei mais nova vence a antiga, porque a sociedade mudou. E o da especialidade, uma lei super específica para um tema vence uma lei geral. Tipo o Código do Consumidor vencendo o Código Civil numa compra de loja. Perfeito, é exatamente isso. Resumindo a ópera, o direito não é definitivamente uma matemática fria. É um ecossistema orgânico, né? Quem nos acompanhou até aqui, acho que nunca mais vai ler uma notícia sobre o Supremo Tribunal achando que foi só achismo. Vai conseguir ver a engenharia rodando ali por trás, os métodos sendo aplicados. Só que o nosso material termina com uma reflexão muito provocativa. Tem um pensamento profundo aí no final. A gente viu que a interpretação evolutiva permite que os tribunais estiquem leis lá da década de 40 para resolver problemas de 2024. Criptomoedas, dados digitais. Tudo isso. Mas a provocação para quem ouve refletir é: se os juízes continuarem a remendar as leis velhas com interpretações cada vez mais elásticas, será que a gente não cria uma zona de conforto muito perigosa? Espera, uma zona de conforto para quem? Para o Poder Legislativo. Porque, pensa bem, ao evitar o colapso do sistema, atualizando tudo via juiz, no fundo, a gente não está desestimulando os cidadãos de cobrarem os políticos? Ah, De cobrar que eles trabalhem e criem leis novas de verdade? exato. Se o tribunal resolve para que o Congresso vai se desgastar votando uma lei difícil, Nossa, é verdade. até onde vai o limite entre manter a lei viva, para não travar tudo, e assumir de vez o papel de quem deveria ter criado a lei nas urnas? Esse é o grande paradoxo que a gente vive hoje. Um baita paradoxo. Fica aí essa pulga atrás da orelha para quem nos acompanhou pensar a respeito. O código da nossa sociedade está sempre em compilação. Sempre processando. É isso. Até o próximo mergulho.